Eu tô arrumando aqui, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Vocês estão bem? Eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e agradecer a todos vocês que estão aqui e eu espero que todos vocês estejam bem. Como que você está? Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel. Eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, estiver precisando de oração, deixe o teu pedido de oração aqui, porque todos os dias nós oramos no recinto secreto e eu oro pelos inscritos, eu oro por cada pessoa que vem, que comenta. E eu estou muito feliz pela vida, né, de cada um de vocês que entra aqui, que comenta. Enfim, eu quero ler aqui alguns comentários, estou aqui também com a palavra do Senhor, eu vou ler um versículo, mas antes disso eu quero ler aqui alguns comentários. A irmã Penha Bela, ela fala assim, interessante, ela está falando sobre o vídeo mais recente, né, anterior a este, que você está assistindo. O vídeo é Casa Suja Respondendo a Inscrita. Penha Bela, ela fala, interessante, porque aqui na minha casa aconteceu de faltar água 3 semanas depois que resolvi limpar minha casa. A água chega muito pouco, não enche a caixa por completo. Tá sendo muito difícil, nunca aconteceu de ficar muito tempo sem água. Aí tava pensando se é Deus me testando ou o inimigo agindo, querendo atrapalhar minha libertação no lar. Até agora não consegui deixar a minha casa em ordem, só fiz um pouco. Eu quero assim incentivar a irmã Penha Belo e dizer que certamente é algo assim do inimigo. Você ora pedindo a Deus para enviar água para sua caixa. Se possível, irmãs, nós vivemos no plano da fé. Se possível, você ora o cano. Irmã Raquel, isso já aconteceu com você? Já orei o cano. Já orei o cano aqui da minha casa, uma época que faltava água. Eu nem estava nessa dinâmica, mas eu já limpava assim um pouco a minha casa. E eu me lembro de algumas vezes, irmãs, eu orar aquele cano da caixa d'água. A caixa d'água fica aqui, né? Uma caixa muito grande, né? Uma caixa de... Aqui tem uma caixa de 5.000 litros. E eu pretendo até comprar mais uma de 1.000 litros, né? Assim, né? Para o quintal, para as plantas, enfim. E eu me recordo de algumas vezes eu ir lá e botar e orar o cano, irmãs. E poucas horas depois, Deus envia água pelo cano. E enviar, sim, né, uma provisão. Irmãs, é fé, né? Fé, ela parece loucura. Mas certamente é algo do inimigo. Nós estamos mexendo com forças ocultas, né? Por isso é que eu falo aqui no canal sobre oração e jejum. Amém? Fátima, boa noite, a paz do Senhor. Pedidos aqui de oração, né, do irmão Alfredo. Eu quero ler aqui mais alguns comentários, irmãs, de uma irmã. O nome dela é Temes 55, né? Eu não sei qual o nome dela, mas aqui identifica, né? Ela falou aqui sobre o vídeo do testemunho forte, casa suja atrai coisas ruins. Depois, se você quiser assistir esse vídeo, eu falei nesse vídeo, né, sobre essa dinâmica da casa. E ela fez um comentário aqui que eu quero ler, né, quero compartilhar com todos vocês. Olha o que a Temes falou. Tem uma vizinha idosa, acumuladora. Aí ela cita entre parênteses, né? Síndrome de Diógenes. Eu nem sabia, né, que essa síndrome. Eu sabia que era uma doença, né? Aí vamos lá, vamos ler. Que traz inúmeros transtornos para todo o prédio residencial onde mora, ou seja, então ela mora em apartamento em prédio, né? Pois o entulho já chegou ao teto e ela coloca coisas nos corredores e garagem. Ficou assim após a morte do marido há mais de 10 anos, luto não superado. Infelizmente, é uma doença bem comum em idosos após perda de entes queridos ou algum trauma. Tem até uma série na TV fechada sobre isso, Acumuladores, Estados Unidos, é verdade.
Tem essa série. Eu já vi assim alguns flashes, mas eu nunca parei para assistir. Eu não sei nem como é que funciona, mas eu sei que existe esse programa, já vi alguns flashes. Aqui em casa nem tem televisão, né? Eu, por conta própria mesmo, questões pessoais, eu me desfiz da televisão, mas existe sim esse programa. Aí ela falando, é muito triste e deprimente, é verdade. O pior é que ela mora só, não admite a doença e nem aceita a ajuda do filho, casado, né? E nem aceita ajuda. O filho é casado, é omisso, situação complicada. Estou fazendo uma campanha de oração e visualizações positivas para que ela seja liberta disso, pois além do transtorno psicológico propriamente dito, que também pode ser ataque espiritual. O que você acha? Irmã, eu quero aqui fazer alguns comentários. Primeiro que você lidar com pessoas é um grande desafio. Segundo que lidar com idosos, o desafio é um pouco dobrado. Porque eles acham que eles são idosos, eles são experientes, são pessoas que já viveram muito, já adquiriram uma sabedoria da vida, de Deus, e isso é algo muito bom para nós aproveitarmos dos idosos. Então, muitos destes não têm a humildade de reconhecer e ver que às vezes é necessário, né, uma ajuda, uma sugestão. Eles acham que eles, pelo fato de ter mais idade, né, enfim, isso é da idade mesmo, né? Além de questões de saúde que eu não gostaria de falar aqui porque eu não tenho muita propriedade, eu não estudei muito sobre isso, né? Mas os reflexos deles ficam lentos, né? Agora aqui, há uma doença, que é essa doença aqui que a irmã falou, né? A síndrome de Diógenes, que eu nem sabia. É uma doença até que o programa de televisão fala sobre isso. Mas certamente existe um cunho espiritual. E esse filho, antes de falar da parte espiritual, esse filho aqui que ela fala, né? Que o filho casado é omisso. Porque ele já deve ter falado, ele já deve ter se aborrecido, ele já deve ter brigado, ele já deve ter se estressado muito. E não vale a pena, né? Não vale a pena. Existem pessoas que são muito humildes, irmãs, e a humildade ela é provada porque na nossa essência nós não somos humildes. O ser humano ele não é humilde, ninguém é humilde, ninguém é humilde. Só existe um humilde que ele fala, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nenhum de nós, irmãs, quem falar que é humilde já está sendo soberbo ou soberba ou prepotente. Ninguém é humilde. Ninguém é humilde. Por isso que às vezes é necessário voltar, checar o coração, checar a nossa essência, pedir a Deus humildade, pedir a Deus paciência, pedir a Deus sabedoria, porque ninguém é humilde. O ser humano ele não aceita. Então esse filho, ele deve ter falado muito, deve ter brigado, deve ter... E tem coisas, irmãs, que às vezes você fala. Vocês estão me entendendo? Se vocês estão entendendo, coloca aqui embaixo nos comentários. Mas Raquel, eu estou entendendo. Tem coisas que você fala, humanamente falando, que cansa, estressa, cria um conflito familiar, cria um desgaste, cria um ambiente nocivo. Não vale a pena, não vale a pena, é melhor deixar, porque cada um de nós estamos em um grau de evolução na vida. Se aquilo é algo, é dificuldade da pessoa, o que cabe a nós, né? Estou falando nesse contexto familiar ou de desafio com pessoas, orar. Você já falou, não adiantou, né? Então se cala. Agora, esse filho já deve ter falado muito e ele viu que não vale a pena, né? Não vale a pena se estressar
que o estresse ele influencia até na nossa saúde, abaixa a nossa imunidade, né? E chega uma hora que cansa. E eu não sei se esse filho é cristão e a irmã fala que tem orado, irmã Temes, a irmã tem orado, estou fazendo uma campanha. A gente se compadece, a gente fica com aquele sentimento de misericórdia. Certamente, além da parte material, há um ataque espiritual, influência de espíritos imundos, há também a questão emocional, e eu quero ler nessa questão emocional um versículo que diz aqui, Eclesiastes 3, né? Eclesiastes 3:11, que diz assim: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Eu quero me ater nessa parte que diz: também pôs o mundo no coração deles. Dentro do coração do homem há um mundo que Deus colocou. Em outras traduções, em outras Bíblias, vai dizer eternidade. Deus colocou a eternidade no coração dos homens. Aqui nessa Bíblia fala o mundo. Você vê o tamanho do mundo, né? Do globo terrestre, 5 continentes. Há um mundo, um vazio existencial no coração que precisa ser preenchido. E só Deus é quem preenche. Tem pessoas que preenchem com coisas, que são acumuladores, pessoas que preenchem com drogas, pessoas que preenchem esse vazio comprando várias coisas, irmãs, para poder preencher. Certamente essa senhora, dentro do campo emocional, que eu não sou psicóloga, mas pelo que eu tenho aprendido e tenho observado, ela quer preencher esse vazio da morte do marido dela com esse acúmulo de coisas e não se esgota, porque esse mundo dentro do coração do homem, ele não tem fim, ele só é preenchido com a presença de Deus através do Espírito Santo. Você vê que ela acumula e não se esgota, porque ela quer preencher dentro do campo da emocionalidade. No campo espiritual, certamente há presença de espíritos imundos, demônios, precisa de libertação, mas eu quero aqui fazer uma alerta, irmã Temes. A irmã toma muito cuidado, é apenas uma sugestão dentro daquilo que eu tenho aprendido. Há uma legalidade que nós precisamos ter ao orar por certas pessoas e certas causas. E eu repito, é necessário uma certa legalidade que nós precisamos ter para orar por pessoas específicas, situações específicas. Porque senão, se nós orarmos sem ter legalidade naquela causa, naquela situação, aquela situação ela se vem toda contra nós. Os espíritos imundos no mundo espiritual, eles sentem a oração, eles sentem a luz invadindo, a luz entrando, e eles vão atrás de quem é que está orando. Então, quando a pessoa ela pede oração, quando ela comenta, quando há uma brecha, uma legalidade que a pessoa nos dá para orarmos por ela, aí sim, você não está entrando em campo minado, mas é necessário uma atenção. Amém? Amém? Atenção! Senão isso pode trazer muitos problemas para aquele que ora. Existe alguns perigos da oração, é necessária essa legalidade. Irmã, como que eu posso ter a legalidade para orar por alguém? Quando essa pessoa pede, permite, ou você pergunta, eu posso orar por você? Eu posso orar pelo senhor? Eu posso orar pela senhora? Amém? Então era isso, espero ter contribuído. Que Deus abençoe. Paz.